18, amém? Glória a Deus. Contrário aí? Primeira carta de Paulo aos Tessalônicos, capítulo 5, versículo 18. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 18. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem encontrou, misericórdia. Diz assim, ó: dai graças em toda e qualquer circunstância, enquanto essa é a boa vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Hoje o culto é o culto de Santa Ceia, mas como nós estamos em uma campanha em novembro da gratidão, nós iremos falar hoje sobre gratidão, amém? E hoje nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo, não é isso? Então isso aí já é um motivo de gratidão muito grande. O maior presente que Deus nos deu foi o quê? Alguém sabe qual foi o maior presente? A salvação, amém? Aí alguém diz assim, foi a vida. Mas a vida sem a salvação é complicada, amém? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Como nós lemos, que diz que em tudo é para nós darmos graças, porque essa é a boa e perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus para nós. Essa carta, irmãos, uma das cartas que Paulo escreveu numa das suas viagens, certo? E nós vemos ali em Atos capítulo 17 que Paulo ele ficou ali 3 dias ou 3 sábados debatendo na sinagoga dos judeus acerca das escrituras, acerca de Jesus. Ele foi apresentar Jesus àquele povo ali em Tessalônica, na Macedônia. E ali, por cerca de 3 sábados seguidos, ele foi pregar ali naquela sinagoga, ali em Tessalônica. E a Bíblia diz lá em Atos, capítulo 17, que muitos gentios, muitas pessoas se converteram ao Evangelho, a Cristo Jesus. Muitas pessoas, muitas mulheres ricas, importantes daquele lugar, se converteram. Depois disso, houve uma perseguição por parte dos judeus, invejosos, e citaram o povo para perseguir a Paulo e Silas, porque nós vemos no começo da carta que Paulo está ali juntamente com Silvano, que é Silas, amém? E ali eles tentaram invadir a casa de um homem chamado Jason, para ver se encontrava Paulo e Silas, só que eles não encontraram Paulo, então eles tentaram contra Jason e muitos irmãos que ali se reuniam. Só que aí depois de um acordo que eles fizeram, eles não fizeram mal a Jason e nem aos irmãos, que eles foram liberados. Irmãos, o que eu quero dizer nessa noite é que Deus sempre está conosco em todas as ocasiões, amém? Aleluia. Paulo foi perseguido por conta da pregação do Evangelho, porque pessoas se converteram ali naquele lugar, mas logo Deus estava com eles e com os irmãos que se converteram, amém? O propósito dessa carta era fortalecer a fé dos irmãos, porque nós vemos no começo do capítulo 1 que Paulo ele começa ali saudando os irmãos e agradecendo aos irmãos pelo esforço que em meio à perseguição
eles continuavam firmes e fiéis ao Evangelho e a Jesus Cristo, porque ali, irmãos, era uma cidade idólatra. Nós sabemos que toda a cidade greco-romana era idólatra, e ali muita gente saiu da idolatria para se converter ao Evangelho, e essas pessoas eram perseguidas, porque falavam acerca de Jesus. Eles apresentavam Jesus como rei, e aqueles que tinham César como rei, eles perseguiam. Por quê? Porque eles falavam que não havia outro rei a não ser César. Mas mesmo no meio da perseguição, eles permaneciam fiéis. Aleluia. Então o primeiro capítulo, Paulo começa falando para eles, elogiando eles, saudando eles. O terceiro em diante, o primeiro, o segundo em diante, o terceiro começa a falar a respeito dos acontecimentos. Ele manda Timóteo lá para ver como os irmãos estavam, porque os irmãos estavam meio tristes. Depois eles deram uma entristecida por causa da perseguição. E Timóteo leva notícia a Paulo. Aí quando Paulo escreve a carta para confortar os irmãos, para fortalecer a fé dos irmãos. Essa carta também é uma carta escatológica. Nós vamos ver do capítulo 4 em diante. No capítulo 4 em diante nós vemos que Paulo ele fala acerca também da volta de Cristo. Porque ali, irmãos, os irmãos, eles estavam tão confiantes em uma volta eminente de Cristo, que muitos deixaram de trabalhar para esperar Jesus voltar. Ficaram ansiosos. Outros preocupados com aqueles que morreram em Cristo, e perguntando: será que quando Jesus voltar, quando a igreja for arrebatada, o que será dos irmãos que já morreram? Aí onde Paulo diz que nós não procederemos aqueles que morreram em Cristo. Quando a trombeta tocar, eles ressuscitarão primeiro, em seguida nós subiremos. Aí Paulo começa a fortalecer a fé desses irmãos, em meio a tudo isso, em meio à tristeza, desânimo. Paulo escreve essa carta para nos fortalecer. E aqui nós podemos ver que acontece muitas coisas nesses 5 capítulos dessa carta. Mas em meio a tudo isso, Paulo começa a escrever o capítulo 5, dizendo com relação aos tempos e às épocas, não é necessário que eu vos escreva. Por quê? Porque eles já sabiam. E nós vemos também no capítulo 18, no versículo 18, como foi lido, que eles passaram por tudo isso. Aí Paulo diz para eles: dai graças em toda e qualquer circunstância, porque essa é a boa e perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus para nós, queridos. Nós podemos estar sendo perseguidos, desanimados, desamparados, aliás, nós nunca desamparados. Deus sempre vai estar ao nosso lado, nos fortalecendo. Vocês podem ver que os irmãos estavam desanimados, preocupados com o que iria acontecer. Mas aí Paulo vem dando essa palavra: irmãos, não fiquem ansiosos, ou seja, confiem em Deus. Então o propósito dessa carta é fortalecer a fé dos irmãos e a fé nossa também, nos dias de hoje, porque muita gente está preocupada com o que irá acontecer, queridos. Será que quando Jesus voltar eu vou subir? Será que eu vou ficar? Muitas pessoas estão na igreja preocupadas. Mas que enquanto nós temos a certeza da salvação, é motivo de nós agradecermos a Deus por tudo que Ele fez por mim e por você, amém? Louvado seja Deus. E como nós estamos falando de gratidão, eu quero aqui discorrer aqui com o versículo, capítulo 17 de Lucas, no versículo 11, que fala
fala sobre a cura dos 10 leprosos, amém? Hoje nós iremos falar sobre gratidão, irmãos. Então a palavra é voltada para gratidão, para agradecer a Deus, amém? Louvado seja Deus. Irmãos, capítulo de Lucas 17, versículo 11. Bora ler lá, irmão, para a gente ver. Tomar tempo. Diz assim, ó. Vou ler aqui para ganhar tempo, amém? A caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao chegar em um povoado, 10 leprosos, em sua direção, ficaram a certa distância. Então, aos gritos, chamaram seu nome: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E ao ver-os, ordenou-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto eles caminhavam, foram purificados. Os 10, foram purificados. Um dos 10, observando que foram curados, retornou louvando a Deus em alta voz e prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. E este era samaritano. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, aqui nós vemos Jesus, ele faz um milagre na vida de 10 homens leprosos. Nós vemos que naquele tempo eles viviam, quando eles tinham essa doença, eles tinham que ficar isolados. Tão tal que quando eles chamam Jesus, eles ficam de longe, porque eles eram rejeitados, as pessoas não podiam encostar, e eles também não podiam encostar perto das pessoas. E ali Jesus diz para eles irem mostrar os sacerdotes, porque os sacerdotes examinavam as pessoas naquela época, e quando eles vão, a lepra vai sair do corpo deles. O milagre de Deus vai acontecendo na vida de cada um deles, e um olha para si e vê que está limpo, e esse volta para agradecer, dando glória a Deus, glorificando a Deus, exaltando em voz alta, queridos, e agradecendo. E Jesus no final pergunta: mas não foram 10 que foram curados? Cadê os 9? Só um voltou para agradecer, e esse ainda é gentil, é samaritano. Queridos, esse homem é um exemplo de gratidão pelo que Deus faz na nossa vida. Aqui para ele não tinha mais jeito, a medicina da época não podia resolver o problema, era só o milagre de Deus. E tem situações em nossas vidas que nem a medicina consegue resolver, mas sim o poder de Deus, só Deus que pode resolver. E muitas vezes, quando Ele resolve, nós viramos as costas igual esse 9. Mas aqui eu creio que tem pessoas que receberam algo de Deus e fizeram como esse samaritano, voltaram dando glória a Deus, agradecendo por aquilo que Deus fez na vida e na família. Aleluia! Esse homem viu que estava curado, voltou para agradecer ao Senhor pela cura. Ele reconheceu. Ele reconheceu, queridos, que só Deus podia curá-lo. E quando ele recebe essa cura, em forma de gratidão, ele vai adorar, vai glorificar, exaltar o nome do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Nós podemos ver, queridos, no decorrer das Escrituras, muitos homens e mulheres de Deus que enfrentaram lutas, tribulações. Ao ver deles, não tinha mais jeito, mas quando eles clamavam, quando eles buscavam a Deus, Deus dava a vitória. Deus tirava eles do cativeiro, da aflição, da tribulação. Aleluia! Quem lembra do rei Ezequias, no capítulo 36 de Isaías, quando Senaqueribe chega, ou melhor dizendo, o general de Senaqueribe chega com o seu grande exército para afrontar o rei Ezequias, para tomar Jerusalém. Ele já havia tomado até cidades ali, ao redor de Jerusalém. E o Senhor estava observando a conversa de Rabissaque com
o rei Ezequias, ou com seus súditos. E aquela carta que ele começa a ler, afrontando a Deus. E o rei Ezequias, ele fala para os seus súditos não fazer nada, só vivem. E eles voltam ao rei e apresentam tudo, falam tudo que havia acontecido. E o rei Ezequias, ele veio do templo buscar o Senhor, queridos. Ele foi buscar a Deus. E todos já sabem que Deus deu grande livramento, tanto para o rei como para Jerusalém. Sobre a palavra do profeta Isaías que diz que ele não lançaria uma flecha rumo a Jerusalém, que Deus ia enviar um sol no queixo dele, ele ia voltar para a sua cidade natal e lá ele morreria. Aleluia, queridos. Para resumir, quando Deus chega da meia-noite, o Senhor manda apenas um anjo para eliminar mais de 185 mil soldados. Esse é o Deus que nós servimos, queridos. É motivo de gratidão. Nós servimos a Deus, adorar esse Deus, porque Ele é grande, Ele é maior do que o problema que nós enfrentamos, a luta que nós enfrentamos todos os dias. Nós temos que crer que Deus é maior, é poderoso para nos dar vitória cada dia. Aleluia. Glória a Deus. E após a sua vitória, Ezequias, ele vai escrever o Salmo 116, que os estudiosos atribuem ao rei Ezequias. Ele diz que cordéis de morte, laços de morte e cordéis de ferro cercaram ele. Na sua angústia, ele começa a escrever esse salmo de agradecimento a Deus e dizendo que os cordéis de ferro, os laços de morte, os cercaram, queridos. E ali, quando ele fala sobre isso, não é brincadeira, é coisa séria, algo que só Deus poderia fazer pela vida dele. As cidades mais poderosas ali na região, eles já haviam saqueado todas elas, e faltava só Jerusalém que ele ia conquistar, queridos. Mas Deus chegou primeiro, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Quando o adversário está tramando para destruir a tua casa, para destruir a tua família, Jesus chega primeiro para matar. Aleluia! É motivo, querido, de gratidão, de agradecer a Deus todos os dias. Pela manhã, quando nós abrimos os olhos, que vemos a luz do sol, é motivo de agradecer pelo alimento que vem à nossa mesa, pela água que bebemos, pelo vestir, pelo calçar, é motivo de agradecer a Deus. Se nós pudéssemos ver o mundo espiritual, como os demônios ficam furiosos, lutando para chegar até mim, até você, lutando para destruir a nossa família. Mas aí o Senhor disse que ao nosso redor tem um anjo que nos guarda. Aleluia. Ele não consegue chegar. Sabe por quê? É porque Deus dá ordem, queridos, ao seu anjo. Isso é motivo de agradecer a Deus. Quantos livramentos Deus não nos deu hoje para que pudéssemos estar aqui adorando a Ele, louvando ao seu nome, juntamente com a igreja, com os irmãos. É motivo de agradecer todos os dias. Aleluia. Só em nós estarmos vivos é motivo de gratidão. A palavra diz que até o ar que respiramos vem do Senhor. Aleluia. Até o ar que nós respiramos, querido, vem do Senhor. E Paulo não diz mais. Todas as outras coisas que nós necessitamos também vem dele. Então Ele é Deus da provisão em nossas vidas. Isso é motivo de quê? De gratidão, de agradecimento.
Mas nós temos que inverter, em vez de pedir. Senhor, obrigado, Pai, pela saúde. Obrigado pela porta aberta, pelo emprego. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. E gratidão. Obrigado, meu Pai, pelo alimento de hoje. Muitas vezes tem pessoas que acordam de manhã, não sabem nem o que é que vai comer, se não é no bolso. Aí Deus manda a provisão. É motivo de agradecer todos os dias. Aleluia. Aleluia. E mesmo sem merecer, mas Ele é justo, Ele nos ama e prepara tudo direitinho. Aleluia. Porque Ele é um Deus bom, um Deus de misericórdia, queridos. Aleluia. Olha, amados. Jeremias escrevendo Lamentações, no capítulo 3, versículo 22 e 23, ele diz o quê? Que as misericórdias do Senhor novas são todas as manhãs em nossas vidas, ou seja, elas não têm fim, e novas elas são todas as manhãs em nossas vidas. Todo dia de manhã cedo a misericórdia do Senhor vem de encontro com a minha e com a sua vida. É motivo de gratidão. Glória a Deus. E ele diz mais, no versículo 23, ele diz que essas são as causas que nós somos consumidos. Aleluia, Deus. É motivo de gratidão, aleluia. É motivo de agradecer a Deus. Será que você pode dizer aí, um minutinho só para agradecer a Ele? Comece a agradecer nessa noite, pelo que Ele fez na sua vida, pelo que Ele fez na sua casa, pelo que Ele fez na sua família, no seu casamento, na sua saúde, na vida de seus filhos. Comece a agradecer a Ele pelos livramentos que Ele tem dado à sua família, em nome de Jesus Cristo. Agradeça a Ele nessa noite, agradeça em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Voltando, queridos, Paulo era um homem que o próprio Jesus ele disse para Ananias: agora ele vai ver o que é bom ser perseguido pelo meu nome, porque Paulo era perseguidor. Se você não entender, eu vou chegar lá. Paulo era perseguidor da igreja. Jesus diz: olha, Deus, vai lá. Olha que a escama do salgueiro vai cair. E ele vai ver o que é bom perseguir a igreja. Quanto é bom. Ele vai sofrer pelo meu nome. E Paulo, queridos, quando ele escreve isso aqui, ele não escreve à toa, não. Ele não viu ninguém sofrendo mal. Ele sofreu na pele. Ele diz: em tudo dá graças. Aleluia. Porque Paulo já havia passado por tudo isso, querido. Sofrimento, perseguição, traição. Quando ele diz isso, é porque ele já havia passado por todas essas coisas, amados. Aleluia. Quando Paulo diz que pôs todas as coisas naquele que me fortalece, né? É assim mesmo. Se você for pegar o versículo inteiro do capítulo, você vai entender por que Paulo diz isso. Irmãos, Paulo também era exemplo de cristão. Porque em meio a tudo que ele passou, em meio que a igreja aqui de Tessalônica estava passando, ele vai e diz: mas em tudo isso, dai graças, dai graças, dai graças, dai graças, dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para você. Agradeça a Deus, porque Paulo diz lá em Romanos 10:17, ou melhor dizendo 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. O sofrimento, querido, a presença de Deus não é em vão. Tem um propósito. Esse propósito é o quê? Exaltar o nome dele. Segundo, nós criarmos raiz na sua presença. Amém ou não amém? Louvado seja
glória a Deus. Jesus, quando ele ia fazer qualquer milagre, ele dava graças a Deus. Na multiplicação dos pães e dos peixes, ele diz: Pai, graças te dou. Quando Lázaro morre, ele vai ressuscitar Lázaro, ele diz: Pai, graças te dou. Querido, Jesus também agradeceu ao Pai pelas coisas que o Senhor realizava, queridos. E nós também temos que dar graças a Deus em tudo. Não que Deus tenha prazer no nosso sofrimento, mas tudo é propósito, amém? Glória a Deus. Para nós concluirmos, gratidão é um ato de reconhecimento e fidelidade a Deus por todas as coisas que Ele faz em nossas vidas, mesmo que não mereçamos. Mas é um ato de fidelidade, amém? Quando nós agradecemos a Deus pelas coisas que Ele faz, nós estamos sendo fiéis a Ele por tudo. E assim, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.